Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar como fazer essa linda calça para bebê. Eu tricotei para um bebê de 0 a 3 meses, mas não se preocupe que na receita escrita tem todas as informações para vocês tricotarem nos tamanhos de 0 até 12 meses. O link da receita está aqui na descrição do vídeo. E todos os materiais que eu utilizei para fazer essa peça estão aqui na descrição do vídeo também, tá? Para facilitar para vocês. Essa peça eu tricotei ela em circular, então ela não tem costura nas laterais. E eu sei que vocês vão me perguntar se dá para tricotar com agulha reta, e dá sim, tá? O que vocês vão fazer é o seguinte. Por exemplo, se eu montei, por exemplo, tá? 20 pontos na minha agulha, isso é um exemplo. Aí vocês vão dividir por 2, porque vai tricotar apenas a parte da frente e depois vai tricotar a parte de trás. Então, vocês vão montar 10 pontos na agulha e vão tricotar apenas a parte da frente e depois de terminar a parte da frente, tricota a parte de trás. Aí os aumentos que são feitos aqui no meio da perninha, dessa perninha é feito no início da carreira, porque a gente tricota da direita para a esquerda. E esse aqui é feito no final da carreira, porque a gente tricota direita para a esquerda, certo? Então, esse aqui é no final da carreira e esse aqui é no início da carreira, os aumentos. E na parte de trás é a mesma coisa, basta repetir, ó. Os aumentos feitos no final e aqui no início da carreira, tá? Os aumentos são feitos. Essa parte aqui do entremeio você pode tricotar igual como eu ensino, a montagem de ponto e a costura. Aí, quando terminar de tricotar a parte da frente e a parte de trás, aí faz a costura aqui na lateral, aqui na parte da perninha. Eu ensino como fazer a costura do entremeio para ficar dessa forma aqui, ó. Uma costura invisível. E a parte do cós, você também faz a costura e dobra aqui. E faz a costura aqui, que é onde eu ensino também aqui no vídeo, tá? A costura para ficar assim o cós. Mas se você quiser, pode arrematar os pontos aqui e aí fica mostrando aqui o arremate, tá? E coloca o cordãozinho, aí vai ter que colocar o cordãozinho e ficar mostrando aqui, tá? Entre os pontos barra 1 por 1. E se você gostou dessa peça, já deixa o seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou da peça e se vai fazer também. E me segue lá no Instagram, @tbabytricô, que eu tô sempre postando dicas de tricô, novidades e as próximas receitas que eu vou trazer aqui para o canal. E agora, vamos para o passo a passo. Para dar início a este trabalho, eu coloquei 34 pontos na minha agulha. Esse número de pontos é para o tamanho RN. Caso você queira tecer em outro tamanho, o link da receita escrita está aqui na descrição do vídeo, onde contém todas as informações para você tricotar nos tamanhos de 0 até 12 meses. Então, na agulha número 3, eu montei 34 pontos. Se você não tiver a agulha número 3, pode tricotar com a agulha número 3,5, tá bom? Então, aqui eu vou colocar os pontos para o cabo, que eu vou tricotar ela em circular. Então, vou dividir esse número de pontos. Então, 34 dividido por 2 dá 17. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 17. Daí, aqui eu dobro o cabo e coloco esses pontos de volta para a agulha. As duas agulhas, tá? Aqui eu certifico que a borda não está torcido, tá? Dessa forma. E agora, para fechar o círculo, eu vou montar mais um ponto na outra agulha. Ó. Tá nessa agulha, o final do fio, eu vou montar mais um ponto na outra agulha. E aqui eu vou dar um nozinho. Para tricotar essa peça, você precisa de uma agulha que tem um cabo de 80 centímetros ou mais. A minha, ela tem um cabo de 1,20 m, então é bem confortável para tricotar em circular. Então, aqui onde eu montei um ponto a mais, eu deixo na agulha e o outro lado eu puxo para tricotar utilizando o método do laço mágico, assim, ó. Tá vendo? Fica sobrando bastante cabo para um lado e bastante cabo para o outro lado.
tá? Então, agulhas menores, como de 60 centímetros, 40, não dá pra você tricotar dessa forma, tá bom? Então, aqui onde tem um ponto a mais, eu vou pegar esse penúltimo ponto e vou jogar por cima do ponto que eu acabei de montar, apenas para fechar o círculo. Daí, agora eu vou ter 17 pontos para um lado e 17 pontos no outro lado, tá? Esse ponto a mais é só para fechar o círculo. E aqui eu vou começar a tricotar em ponto barra 1 por 1. Então, vou tricotar um meia, um tricô, um meia, um tricô, e eu vou repetir essa sequência até chegar no final da carreira. Ó, depois que terminou uma carreira, você coloca, terminou de tricotar, coloca para o cabo, vira, e o outro lado que precisa tricotado, você coloca para a agulha. Daí você puxa, para ficar restando o cabo para um lado, restando o cabo para o outro lado, e aqui você continua tricotando. O último ponto foi em ponto meia, então aqui eu começo tricotando em ponto em tricô. Terminei de tricotar em ponto barra 1 por 1, eu tricotei por 10 carreiras, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 carreiras em ponto barra 1 por 1. E agora, com a agulha número 4, eu vou tricotar 2 pontos em meia, esse número de pontos, lembrando que é para o tamanho RN, tá? Dei uma olhadinha na receita escrita, porque esses números de ponto do detalhe já muda para cada tamanho. Então, aqui, 2 pontos em meia, vou fazer um ponto em tricô, 6 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, agora eu vou tricotar 8 pontos em ponto cordões de tricô. Como a gente tá tricotando em circular, o ponto cordões de tricô você vai fazer uma carreira em ponto meia e na próxima carreira você faz ela em ponto em tricô, tá? Porque se você tricotar todas as carreiras em meia, vai formar o ponto malha, entendeu? Ou se tricotar todas as carreiras em ponto em tricô, tem que ser uma carreira em meia, outra em tricô. Então, apenas esses 8 pontos aqui da frente em ponto cordões de tricô, tá? Esses daqui, você repete 2 pontos em meia, um tricô e os 6 meia. Isso aqui você repete sempre meia, sempre tricô e sempre meia. Mas os cordões de tricô tem que ser uma carreira em meia e outra em tricô. Então, eu vou iniciar fazendo em meia, tá? Então, 8 pontos em meia da parte na frente. 2, 3, 4. Eu sei que vocês vão me perguntar porque eu pego pela parte da frente e pego também pela parte de trás. É por causa da posição do ponto, tá? Como o ponto tá virado dessa forma, eu tenho que pegar pela parte da frente. Se eu pegar pela parte de trás, vai ficar torcido, ó. Fica formando aqui, ó, um xizinho aqui embaixo. Tá vendo? Aqui. Então, por isso que eu tenho que pegar de acordo com a posição do ponto. Ó, tá vendo que agora ficou abertinho? Então, aqui ficou o ponto meia certinho. E aqui eu tenho que pegar pela parte de trás, ó, porque se tiver assim, aí pega pela parte da frente. Mas se tiver assim, aí você tem que pegar pela parte de trás. Porque se você pegar pela parte da frente, ele fica também torcido, ó, tá vendo? Que forma um xizinho aqui embaixo. Ó, fica torcidinho. Então, não é isso que a gente quer agora. Existem alguns pontos que pedem o ponto meia torcido. Agora ficou abertinho, ó. Tá vendo aqui? Então, por isso que às vezes eu pego pela parte da frente e pela parte de trás, por causa da posição do ponto. Então, vocês podem tricotar do jeito que vocês costumam fazer, tá?
porque na maneira que eu tricoto acaba mudando a posição do ponto. Então, façam aí o ponto meia normal que vocês costumam fazer. Então, aqui, 8 pontos em meia na parte da frente do ponto cordões de tricô e novamente 8 pontos na parte de trás, em ponto meia para formar o ponto cordões de tricô, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos em cordões de tricô, depois 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um ponto em tricô e 2 pontos em meia. Viro. Aí, na segunda carreira, só para vocês entenderem melhor, eu vou continuar tricotando dessa forma até chegar, até ter 4 carreiras. Então, 2 pontos em meia, essa é a sequência. 2 meia, 1 tricô, 6 meia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, 16 pontos em ponto cordões de tricô, que é 8 pontos aqui na frente e 8 pontos atrás. Como na carreira anterior eu fiz em meia, então nessa, para formar o ponto cordões, eu tricoto em ponto em tricô, tá? Ó, os 16 pontos em tricô. Aí na próxima eu faço meia e depois eu faço tricô, fico alternando para ir formando o ponto cordões de tricô, tá vendo? Então, eu vou continuar aqui e depois eu volto para ensinar como faz o cruzamento da trança na quinta carreira. Vou tricotar no total de 4 carreiras. Eu continuei tricotando até chegar na quinta carreira. Eu tricotei por 4 carreiras. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então, foi 2 meia, 1 tricô, 6 meia, 8 cordões de tricô. E repete a mesma coisa na parte de trás. Tudo que eu fizer na parte da frente é igual na parte de trás, ó. 8 cordões de tricô, 6 meia, 1 tricô e 2 meia, tá? E agora eu vou fazer o cruzamento da trança na quinta carreira. Então, aqui eu vou começar a tricotar 2 pontos em meia, 1 ponto em tricô. Vou pegar uma agulha auxiliar, vou passar 3 pontos. E vou deixar reservado na parte de trás do trabalho. Coloco o fio na frente da agulha auxiliar, ó, assim. E vou tricotar 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Tiro o que está na agulha auxiliar, coloco na agulha da esquerda. Coloco o fio para trás, porque eu vou tricotar esses 3 pontos em ponto meia. Então, 1, 2 e 3. Eu vou dar uma dica para vocês. Peguem um marcador de pontos e nessa carreira coloque aqui, ó, no ponto em tricô. Pronto. Porque essa foi a carreira do cruzamento. Agora, a gente vai tricotar por mais algumas carreiras para fazer o próximo cruzamento. Daí vai ficar mais fácil de vocês identificarem onde foi o cruzamento para fazer a contagem. Então, aqui eu coloquei no ponto em tricô porque é mais fácil fazer a contagem pelo ponto em tricô. Então, aqui eu vou continuar tricotando o ponto cordões de tricô. Como a última carreira foi em ponto em tricô, então eu vou tricotar eles em meia. 8 pontos em meia aqui na parte da frente. E 8 pontos em meia na parte de trás. Oito pontos em cordões de tricô na parte de trás.
Aí, cheguei nos 6 pontos em meia, novamente eu vou fazer a trança. Vou passar 3 pontos para a agulha auxiliar, deixo reservado atrás do trabalho. Esse fio passa aqui na parte da frente da agulha auxiliar. Vou tricotar os próximos 3 pontos em meia. Vou tirar o que está na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E vou tricotar esses 3 pontos em ponto meia. Um ponto em tricô e 2 pontos em meia. Daí, eu vou continuar tricotando conforme o padrão. Onde tem ponto meia, eu faço ponto meia. Onde tem ponto em tricô, eu faço ponto em tricô. Lembrando que o ponto cordões de tricô é uma carreira em meia e outra carreira em tricô, tá? Então, a próxima carreira eu vou tricotar os pontos cordões em ponto em tricô. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Então, eu vou continuar tricotando até chegar na 8ª carreira, onde eu vou fazer o aumento. Aí, eu vou ensinar pra vocês como fazer os aumentos. Tô na 5ª, então, vou tricotar 6 e 7, e na 8ª eu volto pra dar continuidade. Estou na 8ª carreira, ó, pelo ponto meio aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, vou iniciar a 8ª carreira. Então, eu vou fazer um ponto meia. Vou pegar esse fiozinho que fica no meio dos 2 pontos e colocar pela parte da frente dessa forma. Tá? Pega o fiozinho que tá no meio dos 2 pontos, coloca assim na agulha da esquerda. E aqui pela parte da frente, eu vou tricotar um ponto em meia. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento. Vou tricotar um ponto meia, depois um ponto em tricô. Ah, esse aumento é o que chamamos de aumento inclinado à direita, tá? Daí, eu vou continuar tricotando conforme o padrão, até chegar no final da carreira, restando apenas um ponto. Resta um ponto para finalizar a carreira. Eu vou pegar esse fiozinho que fica no meio dos 2 pontos. E ao invés de colocar assim, eu vou colocar pela parte de trás, assim, ó. Entendeu? No início, a gente coloca assim. E no final, coloca assim. E pela parte de trás, eu vou fazer um ponto meia. Isso é um aumento inclinado à esquerda, tá? E por último, um ponto em meia. Daí, eu vou continuar tricotando conforme padrão. Meia aqui, 3 pontos em meia, um tricô, 6 meia e 8 pontos em cordões de tricô. A mesma coisa aqui na parte da frente, tá? 3 meia, um tricô, 6 meia e 8 pontos em cordões de tricô. Então, eu vou continuar tricotando e depois eu volto para dar continuidade ao trabalho. Não vou fazer nenhum aumento, tá? Os aumentos vão ser feitos a cada 8 carreiras. Vou tricotar mais algumas e mostro para vocês como fica e como fazer a contagem. Eu continuei tricotando conforme o padrão até chegar na 8ª carreira da trança, tá? Não é do aumento. Os aumentos são feitos a cada 8 carreiras e a trança é feita a cada 8 carreiras também, só que é diferente a carreira de cruzamento, não é na mesma carreira que faz os dois, tá? Então, ó, aqui eu mandei vocês colocar o marcador de pontos, porque daí vai contar. Ó, no próximo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aí, na 8ª, você vai fazer o cruzamento da trança. Aqui no aumento, só fez 4 carreiras, ó. 1, 2, 3 e 4, tá?
Então, não faz nenhum aumento ainda não. Então, aqui, vou tricotar 3 pontos em meia de borda, um ponto em tricô, e novamente eu vou fazer o cruzamento da trança. Vou passar 3 pontos para a agulha auxiliar, e vou deixar reservado atrás do trabalho. Coloca na parte da frente o fio, e vou tricotar os próximos pontos em ponto meia. 3 pontos em meia. Tiro o que está na agulha auxiliar, coloco na agulha da esquerda e vou tricotar esses 3 pontos em meia. Pronto, aqui eu fiz o cruzamento da trança. Esse marcador de pontos eu posso tirar, colocar nessa carreira que eu fiz o cruzamento, tá? Para ficar mais fácil para contar o próximo cruzamento. Então, aqui eu vou fazer meus 8 pontos em ponto cordões de tricô. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz agora, vou repetir na parte de trás, tá? 8 pontos em cordões de tricô, vou fazer o cruzamento da trança, um tricô e 3 meia. Então, eu vou continuar tricotando dessa forma. E quando chegar na 16ª carreira, eu vou fazer novamente o aumento. Aí eu mostro pra vocês como fazer a contagem aqui do aumento, tá? Eu continuei tricotando conforme o padrão e aqui eu cheguei na 8ª carreira para fazer o aumento, ó. Aqui foi feito o aumento, então próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora na 8ª eu vou fazer o aumento, tá? Então, aqui eu vou tricotar um ponto meia. Vou pegar o fiozinho que fica no meio dos 2 pontos. Vou colocar na agulha dessa forma, pela parte da frente. E pela parte da frente, vou fazer um ponto meia. Então, um aumento inclinado à direita. Vou tricotar conforme o padrão, até chegar no final da carreira, restando um ponto, onde vou fazer novamente outro aumento, um aumento inclinado à esquerda. Cheguei no final da carreira, restando um ponto para finalizar. Vou pegar o fiozinho que fica no meio dos 2 pontos e vou colocar na agulha dessa forma, pela parte de trás. E pela parte de trás, eu vou fazer um ponto meia. Aí, vou fazer mais um ponto meia para finalizar a carreira. Se você quiser, pode estar colocando o marcador de pontos aqui, se tiver dificuldade para contar as carreiras dos aumentos, tá? Igual como da trança. Aí, da trança, ó, só tem 3 carreiras. Então, o cruzamento é feito a cada 8 carreiras da trança e os aumentos vão ser feitos a cada 8 carreiras. Então, eu vou continuar tricotando dessa forma até chegar em 18 centímetros, medidos desde os pontos montados aqui embaixo. Terminei de tricotar a perninha e foram 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que eu tricotei o 5º aumento, eu continuei tricotando até chegar em 18 centímetros, desde os pontos montados. Então, para cada tamanho, esse número de aumentos é diferente, tá? Então, após fazer 5 aumentos para o tamanho RN, os outros tamanhos vocês deem uma olhadinha na receita escrita, tá? Depois que fazer o último aumento, aí vocês continuem tricotando até chegar no comprimento indicado para cada tamanho. Daí vocês façam as medidas através do ponto meia, porque o ponto cordões de tricô, ele deixa as carreiras menores, ó. Fica até meio tronchinho, aqui maior e aqui menor. Mas depois a gente faz a blocagem, aí fica certinho, ó. Dá uma esticadinha assim, aí fica certinho com a blocagem. Então, aqui, pelo ponto meia, vocês tricotem até chegar em 18 centímetros. Essa aqui é a segunda perninha. A primeira eu fiz igual, tá? E cortei o fio, deixando cerca de 15 centímetros para fazer a costura depois do entre-meio.
Aí você pode passar a primeira perninha para qualquer agulha que você tiver aí em casa, qualquer tamanho, tá? E tricota com a número 4 a segunda perninha. Essa aqui deixa reservada. Aí você faz igual. A primeira e a segunda, elas são tricotadas de forma igual. E daí quando vira assim, fica bem certinho. Tá vendo? Com os aumentos. Vai ficar assim. Então, eu vou começar a fazer um entre-meio. Para fazer um entre-meio, eu vou precisar de 2 correntinhas com 10 correntinhas. Então, aqui eu vou pegar o meu fio extra, qualquer fio que você tiver em casa. Quem souber fazer com agulha de crochê, faz. Quem não souber e não tiver, aí eu vou ensinar agora como fazer essa corrente com 10 correntinhas. Então, aqui eu vou dar um nozinho inicial, ó. Nozinho inicial. Daí aqui eu pego esse buraquinho e pego o fiozinho que tá conectado no novelo e puxo para fazer o nó inicial. Daí pega esse buraquinho, introduz no fio que tá conectado ao novelo e puxa. Aí fez uma correntinha. Aí de novo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? 10 correntinhas. Aí aqui corta e puxa. Pronto, aqui tem uma corrente com 10 correntinhas. Aí vocês façam 2, tá? Que é pra fazer o entre-meio. Pronto, aí agora, nessa perninha que está conectada ao novelo, na parte de trás, onde o fio tá conectado, eu vou colocar na agulha, esse aqui eu posso puxar, que é a parte da frente. Viro, ó, que está conectado ao novelo, tá? Eu vou pegar a minha corrente com 10 correntinhas e vou levantar 8 pontos. Então, aqui, ó. Aqui é a parte da frente da correntinha. Na parte de trás, onde tem esses gominhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui na parte de trás tem uns gominhos. Tá? Esses gominhos aqui. Aí eu vou introduzir minha agulha. E vou levantar 8 pontos, assim, ó. 1, apenas no gominho, ó, fica na parte de trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, levantei 8 pontos. Aqui eu vou colocar um marcador de pontos. Vou colocar um marcador de pontos aqui no início dos 8 pontos, no entre-meio. Aí, 2, 4, 6, 8. E mais outro marcador de pontos, tá? Vou pegar a primeira perninha. Daí aqui na parte da frente, porque a perninha tem que ficar assim, tá? Aí, ó, esse fio que foi cortado fica na parte de trás, aí você começa aqui na parte da frente. Só que você vai tricotar com o fio que tá conectado ao novelo. Então, pra não confundir, pega esse fio e coloca aqui dentro. Assim. Aí aqui, com o fio que tá conectado ao novelo, depois de fazer montar os 8 pontos, aí continua tricotando, ó, ponto meia, sem fazer nenhum aumento, tá? A gente não vai fazer aumento mais. Continua tricotando. Se precisar fazer o cruzamento da trança, aí você faz, tá bom? Aqui no meu caso não precisa. Então, eu vou continuar tricotando até chegar aqui na parte de trás. Tricotar toda essa perninha. Aí, quando chegar na parte de trás, eu vou levantar esse número de pontos também. Finalizei a perninha. E agora, na parte de trás,
eu também vou levantar 8 pontos. Então, vou pegar um marcador de pontos, vou colocar aqui para identificar apenas o entre meio. E vou levantar 8 pontos também, ó, na parte do gominho de trás. Ó, esses gominhos aqui, tá? Então, aqui. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7 e 8. Pronto, levantei 8 pontos, ó, 2, 4, 6, 8. Aí eu vou colocar o outro marcador de pontos. Daí agora eu preciso fechar o círculo, tá? Então, eu continuo tricotando a próxima perninha. A partir de agora, se você quiser tricotar com aquela agulha de 40 centímetros, você pode, tá? Porque daí já cabe todos os pontos. Aí, se não quiser, continua tricotando, utilizando o método do laço mágico, como eu tô fazendo aqui, ó. Então, agora, eu vou continuar tricotando toda a rodada conforme o padrão. Aqui na parte da frente, você vai tricotar em ponto meia, tanto aqui quanto aqui. Então, quando chegar aqui novamente, eu vou tricotar toda a rodada. Vou chegar aqui, aí eu continuo tricotando aqui em meia, a perna conforme o padrão, aqui em meia, aqui conforme o padrão. Aí, quando chegar aqui nesse marcador branco, que é na parte da frente, eu volto para ensinar como fazer a diminuição do entre meio, para ficar bem bonitinho. Então, aqui eu tricoto em meia, tá? Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E a perninha, você continua tricotando conforme o padrão. Faz meia aqui, tem um ponto em tricô, a trança, se precisar fazer o cruzamento, faz. E de borda, em ponto cordões de tricô. Então, eu vou continuar tricotando e já volto para dar continuidade ao trabalho. Pronto, terminei de tricotar a rodada, aí cheguei aqui na parte da frente, ó. Essa parte aqui, onde foi montado os pontos, eu tricotei em meia, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, tá? Ó. Tricotei em ponto meia. Daí, eu cheguei no início do trabalho, que foi onde a gente começou a fazer a montagem desses pontos, tá? Então, aqui é o início. Então, eu passo meu marcador de pontos e agora eu vou fazer uma diminuição inclinado à esquerda. Então, eu vou passar o primeiro ponto sem tricotar para a agulha, o próximo ponto faço um ponto meia, pego o ponto que eu não tricotei e jogo por cima do ponto meia. Daí, eu vou tricotar 4 pontos em meia, 1, 2, 3 e 4. E vou fazer uma diminuição inclinado à direita. Vou virar aqui esses meus pontos, para que fique dessa forma, e pegando pela parte da frente, eu vou tricotar 2 pontos juntos em meia, tá? Daí ele fica inclinadinho para a direita. Tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer também na parte de trás, tá? Então, aqui, passo meu marcador de pontos, continuo tricotando conforme o padrão. Se precisar fazer o cruzamento da trança, faz, tá? E eu vou repetir essa diminuição também aqui na parte de trás, porque é igual, tanto aqui na parte da frente quanto na parte de trás, eu vou fazer essa mesma diminuição. Então, tricoto, chegando aqui nos marcadores, faço uma diminuição, tricoto 4 pontos em meia e faço novamente a mesma diminuição que eu ensinei para vocês agora. Aí, depois, continuo tricotando até chegar novamente na parte da frente, tá? Cheguei novamente na parte da frente e eu fiz a diminuição tanto na parte da frente, ó, quanto aqui na parte de trás, tá? Então, a parte de trás é igual à parte da frente, basta repetir, ó. Tá vendo? A diminuição. E a parte aqui das laterais continua tricotando conforme o padrão, tá? Fazendo o ponto cordões de tricô de borda.
a trança e faz o cruzamento a cada 8 carreiras. E aqui no centro, em ponto meia. Pronto, aí eu cheguei aqui novamente no entre meio. E nessa carreira eu não vou fazer nenhuma diminuição. Eu vou tricotar esses 6 pontos em ponto meia. Seis pontos em meia. E vou repetir novamente aqui na parte de trás, tá? Faz 6 pontos aqui em meia. Nessa carreira não faz nenhuma diminuição, porque vai ser assim. Uma carreira sem a diminuição, que foi a primeira, aí depois com diminuição. Agora sem, aí na próxima vai ser com diminuição, aí depois sem, depois com. Então, eu vou continuar tricotando aqui, sem fazer nenhuma diminuição, e depois eu volto novamente aqui na parte da frente, para mostrar novamente como faz a diminuição. Finalizei a rodada sem fazer a diminuição, tá? Então, nessa próxima vai ser com diminuição. Então, aqui eu vou passar um ponto para a agulha sem tricotar, o próximo ponto faço um ponto meia, pego o ponto que eu não tricotei e jogo por cima do ponto meia, fazendo uma diminuição inclinada à esquerda. Vou tricotar 2 pontos em meia. Depois, outra diminuição, uma diminuição inclinado à direita. Virei aqui os 2 pontos e pela parte da frente, inseri na agulha da esquerda para a direita, tricoto 2 pontos juntos em meia. Aí vai ficando assim. Aí eu vou fazer essa mesma diminuição do outro lado, tá? E depois eu vou tricotar mais uma rodada sem fazer diminuição, porque como eu falei para vocês anteriormente, vai ser uma carreira sem a diminuição, uma com, sem, com, depois sem, tá bom? E depois eu volto para dar continuidade ao trabalho. Lembrando de repetir a mesma coisa que fizer aqui na parte da frente, fazer aqui atrás, tá bom? É igual. Depois de ter feito a diminuição, eu tricotei por mais uma carreira sem a diminuição. E agora eu só tenho 4 pontos aqui do entre meio. Aí eu vou fazer uma diminuição inclinado à esquerda e uma diminuição inclinado à direita. Aí restou apenas 2 pontos, ó. Aí eu vou tricotar uma carreira sem a diminuição, lembrando de repetir essa diminuição aqui na parte de trás também, tá? Aí depois eu vou fazer uma carreira sem diminuição e depois a última carreira eu vou fazer uma diminuição inclinado à esquerda, para ficar só um ponto aqui, tá bom? Então eu vou fazer isso e já volto para dar continuidade. Depois de ter feito o entre meio, então aqui ficou assim, ó. A primeira carreira a gente tricotou ela em ponto meia, sem diminuição, aí depois teve a diminuição, depois sem diminuição, com diminuição, aí sem, com, sem e com a diminuição. Quando restou apenas 2 pontos, eu tricotei 2 pontos juntos em meia, tá? Aí sobrou apenas um ponto, aí ficou aqui para a parte do corpinho da calça. Então, ficou assim o entre meio. Aí você repete tudo que fizer aqui na parte da frente, faz na parte de trás também. Aí depois eu continuei tricotando conforme o padrão, que é meia aqui no centro, aí tem a trança, o ponto em tricô aqui de borda e o ponto cordões de tricô, até chegar em 27 centímetros. Aqui eu já fiz a minha blocagem, basta pegar o ferro a vapor, o vapor só do ferro, tá? Não encosta o ferro na peça não, só o vapor, aí você passa assim o vapor, aí dá uma esticadinha assim. Porque as pernas vão ficar assim, ó. Entendeu? Aí você só endireitar aqui pro centro, que fica bem certinho. Só o vapor do ferro. Aí aqui eu tricotei até chegar em 27 centímetros. Medidos desde os pontos montados do tornozelo, ó. 27 centímetros. Aí agora eu vou fazer o cós da calça. Eu vou pegar a minha agulha número 3. Se você fez essa partezinha do tornozelo com a agulha número 3,5, aí você tricota aqui com 3,5. Mas se você fez com a número 3, aí você tricota aqui com a número 3, tá? Pode ser a 3 ou a 3,5.
Eu vou tricotar por 24 carreiras em ponto barra 1 por 1. Então, aqui eu vou começar um ponto meia, um ponto em tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e repito essa sequência até chegar no final da carreira. Terminei de tricotar em ponto barra 1 por 1, tricotei por 24 carreiras, aí depois eu fiz o arremate dos pontos. Aí aqui eu cortei o meu fio, puxei para dar um nozinho, deixar uma quantidade de 70 centímetros de fio para fazer a costura aqui, assim, ó. Mas antes de fazer a costura, eu vou fazer o cordão. Vou pegar o meu fio e pegar a agulha número 4 e vou montar 2 pontos. Montei 2 pontos, eu vou tricotar esses 2 pontos em ponto meia. Daí eu passo novamente para a agulha da esquerda, esses 2 pontos. E vou tricotar 2 pontos em meia. Passo novamente para a agulha da esquerda e tricoto esses 2 pontos em meia. Então, eu fico nessa repetição, passando para a agulha da esquerda e tricotando eles em meia. Passo para a agulha da esquerda e tricoto 2 pontos em meia. Então, eu vou continuar tricotando dessa forma até chegar no comprimento indicado do cordão, tá? Aqui ficou um fiozinho, vou desmanchar e refazer de novo. Terminei de tricotar o cordão, eu tricotei até chegar em 75 centímetros. Aqui embaixo eu dei um nozinho, aí quando terminar, só é tricotar 2 pontos juntos, cortar o fio e esconder o fiozinho aqui no meio. E aqui eu dei 2 nozinhos no final. Ó, ficou assim o cordão. Aí agora eu vou pegar a minha calça, vou passar esse fio para a agulha de tapeçaria. Daí aqui eu vou fechar e vou introduzir nesse primeiro pontinho. Nesse primeiro pontinho de trás pra frente. E aqui de frente pra trás. Daí fica assim, ó. Tá vendo? Bem fechadinho. E aqui eu dou um nozinho. Pronto, agora eu vou fazer a costura. Antes de fazer a costura, eu vou colocar o meu cordão, porque vai ficar mais fácil. Então, aqui nesses pontos do meio, deixa eu ver. Ó, aqui é o meio, onde tem esses pontos em meia. Eu vou colocar ele entre o 6º e a 7ª carreira aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui entre o 6 e o 7, eu vou introduzir o cordão. Como eu dei um nozinho, fica mais difícil, mais apertadinho. Pronto. De um lado e do outro. Aqui 2, 4 e 6.
Pronto. Aí fica assim, ó. Tá? Aí agora eu dobro essa parte aqui. Tem que ficar assim, ó. Dobrado pra dentro. E aqui na lateral eu vou iniciar a costura. A costura é bem simples de fazer. Certifique que o cordão esteja dentro, tá? Quando a gente dobrar assim. Então, aqui, deixa eu ver. Ó, nessa carreira aqui. Então, eu vou introduzir minha agulha onde tem, ó. Tá vendo? Aqui onde tem esse pontinho em tricô. Então, eu vou pegar uma perninha do arremate do ponto e uma perninha aqui do ponto em tricô. Assim. Aí, novamente, ó, uma perninha do arremate e uma perninha do próximo ponto. Uma perninha do arremate e uma perninha do próximo ponto aqui embaixo, que é do ponto em tricô. É bem simples a costura. Daí aqui eu vou continuar até chegar no final. Tá? Aí vai ficando assim a costura. Aqui na parte da frente não dá pra ver. Terminei de fazer a costura, aí ela ficou assim, ó. Aqui eu dei um nozinho, um lacinho. Aqui eu já passei os pontos do entre e meio de um lado, aí eu vou ensinar pra vocês como passar para uma agulha. Ó, aqui tá os pontos da correntinha. Daí, onde tem, ó, quando o fiozinho tá pra cima, é porque é o lugar de tirar. Esse outro lado, ó, tá pra baixo. Tá? Esse nozinho inicial, não tem como tirar, tem que ser esse aqui, ó. Tá vendo que tá pra cima o fio? Esse aqui ele fica pra baixo, porque aqui tá dobrado. Mas é desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, esse pontinho aqui, você já coloca pra agulha. Aqui passa ele. Aí depois você vai puxar, ó. Vai puxando e colocando os pontos na agulha. Eu vou já introduzir a agulha primeiro antes de puxar. Pronto. Aí sempre fica um ponto a mais, ó. Como a gente montou 9, fica 8, ó. 2, 4, 6, 8 e 9, não tem problema, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Aí uma dica, eu sempre gosto de colocar esses pontos numa agulha mais fininha, mas se quiser pode colocar na agulha número 4 que você tiver aí. Até quando assim, eu perco algum ponto, tenho que desmanchar toda a carreira. Aí, pra pegar os pontos novamente, eu gosto sempre de uma agulha mais fina. É uma dica, tá? Pra vocês. Eu vou ajeitar aqui esses pontos pra ficar de forma correta e já volto. Pronto, já ajeitei aqui os pontos. Eles devem ficar assim, ó. Tá vendo? Essa primeira perninha aqui pela parte de trás. Aqui também. Ó, e não assim. Se ficar assim, vai ficar torcido, tá? Tem que ser, essa primeira perninha tem que estar pra trás. E essa aqui na frente. Todos os pontos, tá? E na segunda agulha também. Pronto, aqui, aquele fiozinho que eu mandei vocês deixar, ó. Eu coloquei na agulha de tapeçaria e agora eu vou começar a fazer a costura.
Para não ficar buraco, eu vou pegar esse primeiro pontinho aqui, ó, que é a continuidade desse ponto. Então, eu vou introduzir minha agulha como se fosse fazer um ponto meia, assim. Puxo. E esse primeiro ponto, eu vou introduzir como se eu fosse fazer um ponto em tricô pela parte de trás. Aí, eu deixo na agulha, tá? Aí, aqui atrás, eu vou introduzir minha agulha nesse primeiro pontinho aqui, ó, que é a continuidade desse, junto com esse, como se fosse fazer um ponto em tricô pela parte de trás, puxo, e vou introduzir minha agulha como se fosse fazer um ponto meia pela parte de trás, com o ponto que tá na agulha. Pronto. Daí aqui já não fica mais buraco aqui. Pronto. Aí agora eu vou introduzir minha agulha como se fosse fazer um ponto meia pela parte de trás. Aí o primeiro ponto a gente sempre derruba da agulha. Aí o segundo eu vou introduzir minha agulha pela parte de trás, como se fosse fazer um ponto em tricô. Ó, primeiro, como se fosse fazer um meia, e depois como se fosse fazer um ponto em tricô, pegando pela parte de trás. O primeiro ponto a gente derruba da agulha, aí puxa, aí por baixo, eu vou introduzir na segunda agulha como se fosse fazer um ponto em tricô, e depois como se fosse fazer um ponto meia, pegando pela parte de trás. Aí, na primeira agulha, como se fosse fazer um ponto meia pela parte de trás, derruba da agulha e depois um tricô. Na segunda agulha, como se fosse fazer um ponto em tricô e depois um meia, tudo pela parte de trás, tá? E o primeiro ponto a gente sempre derruba da agulha. Aí, depois, primeira agulha, meia, aí derruba da agulha e o segundo um tricô. Aí aqui, tricô, derruba da agulha e meia. Ó, tudo por baixo, tá? O fio. Aqui um meia e um tricô. A posição da agulha. Aí, como se fosse fazer um ponto em tricô, pegando pela parte de trás, e um meia pegando pela parte de trás. Meia, um tricô. Aí, um tricô, como se fosse fazer um ponto em tricô e como se fosse fazer um ponto meia. É aqui, como se fosse fazer um ponto meia e depois um tricô. Aí, aqui, na segunda, como se fosse fazer um ponto em tricô, depois como se fosse fazer um ponto meia, pegando tudo pela parte de trás. Meia, tricô. Tricô e meia. Meia, tricô, tricô e meia. Vocês imaginem tricotando como se fosse fazer esses pontos, tá? Aí vocês passam a agulha. Aí aqui, meia. Ó, aí pega essa perninha do ponto, como se fosse fazer um tricô, ó, introduzindo minha agulha vindo em minha direção. E aqui, tricô. Aí pega um pontinho que tá aqui do lado, ó, que é a continuidade dessa carreira aqui, como se fosse fazer um meia. Ó, como fica. Tá vendo? Não fica buraco e fica uma costura perfeita, bem visível. Aí agora eu vou introduzir minha agulha aqui dentro e dar um nozinho. Eu vou esconder esse fiozinho e já volto para mostrar o resultado do trabalho. E esse é o resultado da calça.
Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Um super beijo e até a próxima!